Cuiabá, 23 de agosto de 2025. Sintonize com Cristo no ar. E hoje você tem no Momento Reflexão o pastor Manzaíla Antônio Afonso, que vem lá de Angola para falar conosco. Falando naquele quadro especial Eu Não Sei, Você Me Explica, o presbítero Uriel Ferreira de Lima estará falando conosco sobre como usar a tecnologia como ferramenta para evangelização e edificação, cantando louvores ao nosso Deus, as cantoras Laura Cristina de Paula e Daphne Ferreira Silva. É o seu Sintonize chegando à sua casa. E você está pronto, já a postos, porque o Sintonize está começando. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Louvemos a esse Deus Todo-Poderoso. Muitos
louvor desse dia, Laura Cristina, Daphne Ferreira, que é o segundo momento de vocês aqui conosco. Como é que tem sido esse processo de ensaiar, de encontrar? Vocês são da mesma igreja, congregam no mesmo lugar? Como é que funciona? Qualquer uma das duas pode responder. Nós congregamos em igrejas diferentes, mas a gente se esforça para tentar e dar o nosso melhor. Vocês se encontram sempre para ensaiar ou é só de vez em quando? Ou só quando vem para o Sintonize? Não, sim, só quando a gente tem algo mais programado pra gente tocar juntas aí, a gente vai lá e se encontra. Maravilha. Então nós vamos continuar cantando com vocês e dessa vez Maranata. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sintonize com Cristo. Entrando na sua casa, mais uma vez muito obrigada por nos receber aí. E nós aproveitamos para mais uma vez convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Vá lá, entre, dê o seu joinha lá e nos acompanhe ali pelas nossas redes sociais, também no Instagram. Nós estamos querendo chegar aí ao número de 1000 inscritos. Está faltando você e hoje é o dia. Nós vamos para aquele intervalo e voltamos em breve.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E esse é mais um Eu Não Sei, Você Me Explica. E hoje nós estamos recebendo o presbítero Uriel Ferreira de Lima. E olha só como Deus é bom, propiciou esse momento aqui no Congresso Mãos e Coração. Nós estamos falando com o presbítero Uriel, que é da Igreja Presbiteriana de Campo Belo, em São Paulo. Cursou teologia no Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia, e presta serviços de marketing e mídias sociais para algumas igrejas presbiterianas, para a editora Cultura Cristã e para o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, também criador do projeto Perguntar Não Ofende. Seja muito bem-vindo aqui ao Eu Não Sei, Você Me Explica, no programa Sintonize com Cristo. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria contribuir com alguma coisa e falar sobre Cristo, o que Ele tem feito através das coisas que nós fazemos.
E as nossas perguntas aqui hoje estão ligadas ao tema usando a tecnologia como ferramenta para evangelização e edificação. A nossa primeira pergunta, presbítero Uriel, como é que você vê o papel da tecnologia na vida da igreja hoje? Em sua opinião, a tecnologia é uma aliada ou um desafio para a evangelização? É uma aliada. Hoje nós vivemos numa geração que a tecnologia bate na nossa porta. Tecnologia, a gente vive isso. O celular está no nosso meio de trabalho, o celular está na nossa igreja, inteligência artificial está a todo momento aí fazendo as coisas. E o mundo nosso hoje cria muito conteúdo, então cria muita coisa ruim. Então nós precisamos usar a teologia, a graça que Deus nos deu, para usar a tecnologia a nosso favor como meio de evangelização. Levar a palavra de Deus em um mar de vídeos e um mar de produção de conteúdo que fala de tantas outras coisas, e nós podemos fazer isso para a glória de Deus. Então, é mais do que aliado, é uma ferramenta que nós temos para levar Cristo, e a igreja produz conteúdo semanalmente. Todas as igrejas têm cultos dominicais, todas as igrejas têm aula de escola dominical que podem ser gravadas em áudio, vídeo, se transformar numa pastoral, um boletim e evangelizar outras pessoas. Muito bom. Nós observamos muito a época da pandemia, o quanto a tecnologia foi utilizada. E pensando nisso, de que maneira você tem utilizado a tecnologia para evangelizar? A pandemia foi algo marcante, né? Eu lembro que no começo da pandemia, o pessoal da Consciência Cristã chamou eu e mais alguns que já têm essa facilidade ou desenvolvem esses trabalhos para ensinar igrejas e pastores sobre a necessidade de transmitir culto, de gravar. Por quê? Porque nós precisamos utilizar as ferramentas que nós temos para falar sobre Cristo. Hoje, não só com Perguntar Não Ofende, mas também prestando serviço para outras igrejas locais, nós utilizamos a internet, as mídias sociais para produzir conteúdo, seja utilizando as pastorais de um boletim como citações, seja utilizando o corte dos vídeos, das pregações, para que outras pessoas alcancem e ouçam a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração que muitos teólogos dizem que é uma geração fast food. Tudo para ela é muito rápido. Então, nós utilizamos corte dos vídeos, nós utilizamos trecho de sermões, nós podemos utilizar citações de pastorais para que isso alcance outras pessoas. Então, assim, e isso está a um clique de distância com uma ferramenta gratuita. A gente edita num Canva, a gente pode editar num próprio Stories do Instagram e fazer isso gerar conteúdo para a igreja. Muito bom. Você poderia compartilhar conosco um exemplo de um testemunho ou resultado concreto através do uso da tecnologia? Perguntar Não Ofende, que é o projeto que eu criei em 2015, ele tem muitas marcas que me acompanham. Muitos testemunhos que eu recebi que sempre impactaram o meu coração. Mas tem uma pergunta que foi respondida por um pastor lá de Séries, pastor Vinícius Jordão, um grande amigo, inclusive manda um abraço, que a pergunta que ele respondeu foi assim: como que eu, que sofri um abuso sexual, Deus deu a graça de ter um filho, não vejo essa criança como uma pedra na minha vida, e como eu posso ver Cristo através dessa maldade que aconteceu comigo. E em 2 minutos, que é a média de resposta do Perguntar Não Ofende, o pastor Vinícius respondeu, dizendo para aquela mulher e para outras que viriam a ouvir aquilo, que ela precisava olhar para aquela criança como se ela olhasse para Cristo. Ela precisava olhar para aquela criança como lembrando o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados e não vendo maldade nela, mas vendo aquela criança a possibilidade de uma criança que serviria a Deus e fosse testemunho vivo do sacrifício de Cristo. E pouco tempo depois eu recebi muitos e-mails de mulheres que viram aquele vídeo e falaram: eu comecei a enxergar a criança que eu gerei, que antes eu via ela como maldição na minha vida, como fruto da graça de Deus. E eu, assim, a Fernanda, minha esposa, é uma das poucas que ainda compartilha essas coisas. Eu sempre compartilho com os pastores também que gravam, para eles verem como é motivador isso. E eu falava para ela assim, com lágrimas nos olhos, dizendo: alguém disse que foi alcançado por Cristo por um vídeo do PNO. E pela graça de Deus, outros vídeos têm esse alcance assim, de pessoas dizerem que teve a sua vida transformada por um vídeo.
por ela escutarem um pastor ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos falando sobre isso. Mas essa história é a que mais me marca, porque a pergunta era muito difícil, é muito particular. A resposta foi assim... O Vinícius falou de forma muito bíblica, muito cristocêntrica, mas os testemunhos que vieram foram algo do coração. Mulheres que passaram por abusos, por dificuldades, por estupros, que geraram um filho e que elas, ali num momento de desespero, procurando alguma coisa na internet ou por pura graça de Deus e providência, aquele material chegou nelas e elas falaram, e várias assim, eu posso dizer que umas 6 me mandaram e-mail dizendo, presbítero, que alegria eu saber que o sangue de Cristo é suficiente para eu esquecer ou para eu lutar contra o pensamento de alguém que me abusou e eu ver a graça de Cristo no meu filho. Então, assim, esse para mim é um testemunho que, às vezes, quando eu falo assim, poxa, o PNO dá trabalho, eu falo assim, poxa, mas é um trabalho que me alegra, eu vou continuar fazendo, por pura graça de Deus, assim. Esse é um testemunho que mais me impactou até hoje, nesses 10 anos de conteúdo. E com certeza está também nos impactando aqui nesse momento. Quais recursos tecnológicos você considera essenciais para a edificação da fé cristã? A exemplo disso, os aplicativos, as redes sociais, os podcasts, transmissões ao vivo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje nós vivemos numa geração que tem consegue alcançar muita coisa, de graça. Nós passamos um período aí, nos últimos 20 anos, que ou você tinha que pegar coisa não traduzida ainda, estava em inglês, estava em espanhol. Hoje a gente vive uma geração que nós temos o Voltemos Evangelho, que é um blog com conteúdo gratuito que publica todos os dias. Nós temos o Perguntar no Ofende, que tem conteúdo. Nós temos a Monergismo, que publica, a Editora Cultura Cristã, que publica. Nós temos a Vida Nova, que publica. Nós temos editoras que estão começando, que publicam conteúdo, como a Eden. Nós temos aplicativo de audiobook, que você pode ouvir a Bíblia, ouvir um livro. Você pode ouvir um podcast, tem vários programas de rádio. Hoje nós temos ferramentas gratuitas ao nosso alcance. O que eu diria é, falta um pouco de interesse de nós procurarmos. Se a gente procurar no Google, assim, teologia reformada, ou teologia bíblica, ou teologia para a vida, aplicativo, texto, blog, hoje a gente, assim, poderia ler textos e textos que nos edificariam. E várias dessas editoras que eu citei e outros projetos, elas disponibilizam conteúdos gratuitos, tem blogs. Então, assim, nós temos N ferramentas. Acompanhar um perfil no Instagram que publica conteúdo já é uma forma de nos edificar e trazer essa teologia para dentro de nós e que a gente aplique aquilo. Então, hoje a gente tem muita coisa gratuita. É muito fácil a gente achar. Basta a gente querer um pouquinho também. É isso. Antes de nós partirmos para o nosso próximo intervalo, eu gostaria de fazer uma última pergunta aí. Quais são os maiores desafios a usar a tecnologia para a evangelização? Acho que a primeira seria a qualidade. A gente precisa fazer uma coisa que seja audivelmente bom, que seja visualmente boa de se ver. Isso não necessariamente precisa ser um alto investimento para a igreja local ou para quem produz. Afinal, a maioria das igrejas, principalmente quando você vai começar um projeto, o caixa que se tem para aquele investimento é muito pouco, mas a pandemia é um exemplo prático. Nós fizemos muito com pouco. Nós gravávamos com o celular, nós transmitimos com o celular. Então, assim, nós usávamos as ferramentas que nós temos. Eu lembro que quando eu comecei o PNO, eu tinha uma câmera e o celular. Depois eu tinha uma câmera e um microfone. E isso você vai ampliando de acordo com que o projeto vai crescendo. Mas uma outra coisa é nós tomarmos cuidado com aquilo que se publica. Nós vivemos hoje uma geração de cancelamento muito fácil. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós publicamos na internet para que aquilo não sirva de munição para aqueles que não testemunham Cristo, de levar a nós alguma coisa que danifique a imagem de Cristo. Por isso que algumas vezes, durante o culto, quando é transmitido e o pastor vai falar alguma coisa, para a transmissão, não joga aquilo na internet. Então a gente precisa sempre ter esses meios, assim, ter uma qualidade, não só de câmera, de áudio, de teologia, mas a gente tomar cuidado também com aquilo que a gente publica, porque hoje a gente vive alguns impasses no nosso meio jurídico, vamos assim dizer. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já com o presbítero Uriel, criador do projeto Perguntar no Ofende.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vai mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Louvai ao Senhor com a harpa e a voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai diante do Rei, o Senhor. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, a uma regozijem-se os montes diante do Senhor, porque vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Teu fogo age em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo age em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo
tudo e não ter nada. Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alega a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alega a ti, se meu coração não queimar por ti, não vou adeirar sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. E fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Não saia daí. O Sintonize volta já já para o segundo bloco da nossa entrevista no Eu Não Sei, Você Me Explica? Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. Ah, e não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar.
Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E nós estamos aqui voltando para um segundo momento no quadro Eu Não Sei, Você Me Explica, com o presbítero Uriel Ferreira de Lima. Ele que é responsável, criador do PNE, Perguntar Não Ofende, um canal que tem hoje mais de 200 mil inscritos. Com certeza ele tem toda a autoridade para responder essa pergunta. Existe uma estratégia por trás da produção e publicação de conteúdo cristão online? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente como cristão é pensar que a gente precisa fazer aquilo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente parte do pressuposto que a gente precisa fazer para a glória de Deus, a gente já tem uns caminhos, uns nortes definidos, que são glorificar a Deus, a gente não vai entrar em polêmica desnecessária, a gente não vai entrar em tretas desnecessárias. O PNO, por exemplo, nunca respondeu uma pergunta porque era a pergunta do momento. Porque fulano brigou com ciclano, qual que é a sua opinião sobre isso? Não, a gente ajuda pessoas a entenderem a teologia de uma maneira fácil e dar insights para que ela pense. O PNO nunca foi ideia minha sanar a dúvida de ninguém. Foi levar aquela pessoa a pensar mais, a buscar mais, a ler mais, a ouvir sermões online, a buscar podcasts, essas coisas. Então eu acho que a primeira coisa é a gente pensar tudo para a glória de Deus e a gente usar as estratégias que a gente precisa e que a gente vê no dia a dia. A gente vive numa geração fast food, como eu disse anteriormente, que ela é muito instantânea. Então a gente hoje está na onda dos vídeos curtos, dos trechos das falas, dos trechos dos sermões, nas frases, nas citações de pregações. Então assim, são instrumentos e basilares que a gente precisa. Assim, não adianta a gente querer fazer uma coisa que eu gosto. Não adianta fazer uma coisa que eu gosto de ler. Eu gosto de ler um livro de 600 páginas, então eu vou publicar 600 páginas. Não. O que as pessoas hoje consomem? Não estou dizendo que você precisa moldar sua teologia ou seu conteúdo para as pessoas, mas não adianta nada você criar um conteúdo querendo alcançar pessoas se você não responde lacuna que precisa, se aquilo não vai chegar nela. A partir do momento que alguém decide criar um projeto, criar um canal, criar um podcast, criar um blog, ele precisa entender algumas coisas e ele responder algumas coisas. O que eu quero resolver? Qual que é o problema? Qual que é a lacuna que eu quero solucionar? Eu acho, por exemplo, pegando o exemplo do Perguntar Não Ofende, quando eu criei o PNO há 10 anos, era para ser um projeto de web rádio, porque era algo muito em voga em 2014, quando eu escrevi o projeto. Só que quando eu fui criar em 2015, era o YouTube.
o YouTube estava começando assim a bombar, vamos dizer assim, no meio cristão e também em outros meios, criação de conteúdo em vídeo. E a primeira resposta que eu tive que responder foi essa: como? Qual que é o formato? Em vídeo. Mas qual que é o vídeo? Vai ser um vídeo de pregação? Vai ser um vídeo curto? Vai ser um vídeo longo? Foi quando eu vi que a gente tinha muito blog, a gente tinha muito texto, tinha muito vídeo, mas longo. E a gente estava começando essa geração que precisava das coisas muito rápido. Falei, poxa, tem que ser algo que responda dúvidas, mas de forma mais instantânea. Não venha sanar dúvida de ninguém, mas faça ela pensar. Aí quando for um dia, veio a ideia do perguntar não ofende. Por que perguntar não ofende? Aí foi as perguntas pequenas, rápidas, que respondessem a dúvida. Então a gente precisa entender o que o nosso público quer, a resposta que a gente precisa dar hoje e fazer isso. Usar as ferramentas que a gente tem, a maioria delas hoje são gratuitas, são acessíveis para que a gente faça, mas para produzir conteúdo para a glória de Deus. O final sempre vai ser esse. O começo é para a glória de Deus, a gente pensar por que a gente quer, e o final, quando a gente faz, é para a glória de Deus, que é aquilo que a gente quer. Muita coisa boa e muita coisa importante que nós precisamos aprender. Por isso, esse quadro Eu Não Sei, Você Me Explica. Como lidar com a superficialidade ou distrações nas redes sociais ao tentar comunicar o Evangelho da Graça? A gente cai num problema, numa lacuna hoje, que é, às vezes, a gente achar que a quantidade de likes é suficiente para responder se o nosso conteúdo é bom ou não. Eu diria que quando o PNO tinha 1.000 inscritos, eu alcançava mais de forma firme assim nas primeiras horas do que hoje com o PNO com mais de 200 mil seguidores. Por quê? Porque são pessoas mesmo. São pessoas que ali querem te acompanhar. São 100 pessoas que acharam interessante o seu projeto. Quando aquilo vai crescendo, aquilo vai se tornando muito mecânico. E a gente vive numa onda que o algoritmo das plataformas que a gente utiliza que entregam do jeito que eles querem. Então, por exemplo, o Instagram entrega, vamos lá, 5% do que a gente tem de seguidores. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de entender que a gente precisa utilizar a ferramenta, a gente precisa utilizar o conteúdo que a gente cria, mas não imaginar que a gente faz tudo em troca de like, em troca de alcançar, em troca de visibilidade, em troca de, porque eu faço, porque eu sei, porque eu consigo, e ver aquilo como um meio de produzir conteúdo sem devagar em relação ao que se produz, assim, na contramão do universo. A gente está na contramão do mundo, mas não dá para ir na contramão do que está sendo feito. Não dá para eu tentar também criar conteúdo porque está tendo briga. Que a gente fala react de briga. Porque está tendo alguma discussão, eu vou lá e falo. Não. Cria conteúdo que glorifica a Deus e que as pessoas... Hoje a gente perde muito tempo no Instagram. Quando você percebe, você está passando assim o dedo, horas e horas, você está rindo. Então, assim, qual que é uma ferramenta hoje? É você ter vídeos ali curtos, mas legendado. A maioria das pessoas que passam os Reels, elas passam no silencioso, elas não estão ouvindo aquilo. Então, você chama atenção, você, opa... Um pregador ou alguém falando aqui, aí a pessoa escuta, lê, e depois ela escuta. Então a gente usar essas ferramentas para a glória de Deus e para alcançar pessoas que estão ali divagando. E a gente precisa tomar um cuidado. A gente não pode ser mais uma ferramenta de perca de tempo para as pessoas. Seja para elas fofocarem ou saber da vida dos outros, que hoje a gente infelizmente tem até página que chamou Fuxico Gospel, mas a gente tem que usar aquilo ali para que ela tenha um tempo saudável, um tempo útil, ela utilize o tempo dela ali para aprender alguma coisa. A gente é instrumento de Deus para ensinar as pessoas, seja um versículo que a gente posta, seja um trecho de uma pregação, seja uma leitura que a gente fez. Então, usar esse tempo que a gente tem para beneficiar o tempo das pessoas também. Nosso tempo está chegando ao fim, mas nós temos 2 perguntas que não podem deixar de ser feitas. E uma delas é o seguinte: como é que você enxerga o futuro da evangelização com o avanço da inteligência artificial, realidade virtual e outras tecnologias emergentes? Recentemente eu conversava com um amigo que tem uma escola online sobre isso. Eu falando com ele que eu ainda sou muito temerário com a ideia de usar a inteligência artificial para algumas coisas, principalmente no meio da igreja. Eu acho que igreja é gente, comunidade é feita de pessoas. Eu posso usar a inteligência artificial para agilizar o trabalho, para criar, igual tem lá, salas e trabalho que o algoritmo vai trabalhando para você e agilizando para fazer um boletim, para corrigir uma pastoral, para editar vídeo, para cortar os vídeos e legendá-los. Mas eu preciso
ter um cuidado de que aquilo não pode ser um meio para aconselhamento, para levar o evangelho a outras pessoas, que é função minha. Deus deu a mim o trabalho e a incumbência de falar dele para outras pessoas. As inteligências artificiais e outras ferramentas que a gente tem, elas podem ser um meio que nos ajudem a fazer isso, mas elas não podem ser um fim em si mesmo, porque daqui a pouco, vamos falar de grosso modo, a gente já é preguiçoso para fazer o que Deus mandou. Se a gente tem um meio que vai deixar a gente mais preguiçoso ainda, isso vai acabar fazendo com que as coisas não caminhem e a gente se acomoda. A gente se acomoda muito fácil. A gente se acomoda porque o culto é online, está sendo transmitido, não vou na igreja, eu assisto em casa. Não vou prestar atenção agora, depois vai estar no YouTube, eu vou e assisto no YouTube. Então, assim, é um perigo. Essas ferramentas são maléficas no sentido geral? Não. Mas a gente precisa entender que tudo é caído. Tudo tem um problema do pecado. Todas as coisas são corrompidas. A internet, as mídias sociais, as inteligências artificiais, elas podem ser usadas para a glória de Deus e devem, naquilo que a gente puder extrair delas, benefícios para que elas beneficiem pessoas, para que ela beneficie agilidade no que a gente produz, a gente deve utilizar. E eu continuava conversando com esse amigo sobre isso. A gente precisa de coisas reais. É nítido quando você vê um texto feito por uma IA. A forma, assim, e-mails quando chegam por uma IA, um e-mail que chega, você sabe que aquilo foi um IA. Não tem amor naquilo, não tem vida naquilo, né? Você vê hoje muito agora, principalmente nessas últimas semanas, bombaram assim, vídeos de montagens que eles pegaram pessoas falando o que queriam para virar meme e tudo. Você percebe que ainda é robótico. Não é do mesmo robótico de 10 anos atrás que a voz era robótica, mas aquilo não tem expressão. A boca pode até mexer de acordo com a voz, mas não tem a mesma expressividade que nós temos como ser humano para falar. Então, assim, não dá para terceirizar falar sobre Jesus. A gente pode utilizar ferramentas que nos auxiliem a facilitar, a alcançar pessoas que estão distantes, mas falar de Jesus é um papel meu, é um papel seu, é um papel nosso. É o ser humano que precisa fazer isso. E fazendo um gancho aí para a nossa última pergunta, o que você diria para aquelas igrejas, líderes que ainda resistem ao uso da tecnologia? Utilizem ela para a glória de Deus. Continuem tendo a sabedoria de pensar se isso realmente é uma ferramenta boa ou ruim, mas há 20, 30 anos atrás a gente achava que bateria e violão também não servia para o culto público. E hoje a gente vê que ela pode e deve ser usada para a glória de Deus de uma maneira palpável, de uma maneira louvável, de uma maneira que glorifica a Deus. Durante a pandemia foi um exemplo prático assim, de muitos pastores que até então eu já tinha conversado sobre começarem projetos, sobre transmissão, sobre os boletins ficarem online, é uma produção de texto ali semanal, e muitos falavam, não, a internet, minha igreja vai ser exposta, e a pandemia mostrou que não é que a igreja precisa ser exposta, mas a palavra de Deus precisa ser transmitida. Então, um conselho que eu daria é: continue perseverando em querer a sua igreja saudável, em querer a sua igreja sem esses problemas que a tecnologia pode dar, mas reflita se você não pode ser um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Nós temos igrejas que transmitem o culto para 10, 15 pessoas, que dá ali 100 visualizações no mês em um vídeo, mas foram 100 pessoas que foram alcançadas e ouviram a palavra de Deus. Talvez você pense que isso pode ser um meio de a sua igreja não querer ir no culto no domingo, então grave o culto, não transmita no domingo, libere durante a semana. Você tem meios que você consegue ir cortando para que a sua igreja não entre numa lacuna assim, também de tranquilidade, não querer fazer, mas utilize as ferramentas. Nós temos aí um mar de gente utilizando as redes sociais para produzir conteúdo ruim, para falar sobre um Deus que não é vivo, para falar sobre tantos assuntos relacionados à sexualidade, tantas sensualizações que a gente tem, e a gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar para a glória de Deus, através de pequenas frases, vídeos falando sobre Cristo. E esse é o nosso papel, falar sobre Cristo, seja na igreja, seja na rede social. Presbítero Uriel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um abraço à sua Fernanda, pelo tempo que ela dispôs aqui, para liberá-lo para estar conosco. E eu gostaria de deixar esse momento para suas considerações finais, para esse quadro especial. Esse foi mais um, eu não sei, você me explica, eu espero que você tenha aproveitado muito bem. Alegria, fiquem sempre sabendo que quando eu estiver por Cuiabá ou a gente se topar, podem contar comigo. Com o conteúdo que o PNO faz também está à disposição
disposição para que vocês utilizem, ele também seja ferramenta para levar Cristo a outras pessoas. E continuem. Eu acho que um conselho que eu dou sempre para quem faz projetos é continuem. A gente está produzindo conteúdo e a quantidade de likes, a quantidade de acesso não importa. O que importa é que aquilo, existem pessoas que estão assistindo e pessoas que vão ser abençoadas através daquilo. Então, contem com as minhas orações e com o meu apoio, e no que precisarem, estamos sempre à disposição. Obrigada. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto, elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. No Momento Reflexão hoje vem lá de Angola, meu querido amigo, irmão em Cristo, colega do Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, o pastor Manzaíla Antônio Afonso. Pastor Manzaíla é líder da Missão Dia e diretor do Centro de Teologia e Missões Siloé, em Angola. Ouçamos o que Deus tem para falar conosco nesse dia.
Amados irmãos, graça e paz. Daqui fala Pastor Manzaíla, a partir de Luanda, Angola. É um prazer estar aqui convosco e agradeço desde já o convite da irmã Nair para que eu pudesse estar neste canal. Eu e minha família somos missionários em Angola e a propósito deixo aqui os cumprimentos da minha esposa, a missionária Rosana, e dos nossos filhos Thalita e Caleb. Servimos ao Senhor como família aqui neste país, treinando missionários e promovendo a expansão do Evangelho aqui em Angola e de Angola para o mundo. Nesta ocasião quero compartilhar com os irmãos o texto clássico sobre a grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mas nesta ocasião quero destacar o versículo 20, que passaremos a ler. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do Senhor Jesus naquele que foi o seu último encontro com os discípulos. Jesus estava prestes a ascender ao Pai e ele convoca os discípulos para aquilo que seria o último encontro, as últimas recomendações. E este texto bíblico, estas palavras do Senhor Jesus, com toda a justiça, podem ser consideradas como a carta magna da missão da igreja na face da terra. Porque aqui nós vemos as diretrizes que o Senhor Jesus dá para os seus discípulos. No versículo 18, por exemplo, ele reafirma a sua autoridade. Ele reivindica para si todo o poder no céu e na terra. E é com base nesse poder que os discípulos e que nós também hoje podemos realizar a obra missionária. Por isso não há nada que nos possa intimidar, porque aquele que nos comissiona é muito maior do que qualquer outro tipo de desafio, ou de obstáculo, ou de autoridade humana que tente nos deter. E Jesus, no versículo 19, até a parte do versículo 20, ele mostra para os discípulos a obra que eles teriam que realizar, que era fazer discípulos, usando 3 estratégias: indo, batizando e ensinando. Ir fala de mobilidade e contato com as pessoas. Batismo fala de testemunho público e integração dos salvos. E ensino fala sobre preparo e compromisso daqueles que são integrados. Amados, eu quero aqui destacar o versículo 20, porque diante desta nobre tarefa que o Senhor nos legou, nós temos uma promessa na qual devemos confiar dia e noite. É a promessa da sua presença. No versículo 20 ele diz, na parte B, na última parte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Jesus, não só conosco, mas também em nós, é real. E é ela que nos impulsiona adiante. É ela que nos ajuda a superar toda e qualquer dificuldade. É ela que nos anima quando estamos desanimados. Quantas e quantas vezes nós fazemos, servimos e aparentemente não vemos resultado, mas devemos sempre trazer à nossa memória que não somos nós os protagonistas, não somos nós aqueles que fazem acontecer, mas é o próprio Senhor que o faz. E a sua presença nos acalenta, a sua presença nos anima, a sua presença é a garantia do sucesso, é a garantia de que tudo que realizamos em seu nome terá bom êxito. Então, na obra missionária e em todo tipo de trabalho que nós fazemos em prol do Evangelho, nunca percamos de vista a presença do Senhor Jesus. Porque é essa presença que nos preenche, é essa presença que supre toda e qualquer necessidade. A presença de Jesus é tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos nesta nobre tarefa de tornar o seu nome conhecido a todos. Nesta ocasião, portanto, eu quero encorajar os irmãos, encorajar a Igreja de Cristo no Brasil e um pouco por todo o mundo
que olhemos para o alto. Enquanto nós corremos a carreira que nos foi legada, enquanto nós cumprimos o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para aquele que é o modelo para o nosso trabalho missionário. A presença de Jesus é um impulso para que nós avancemos. Não há nada que possa nos deter, porque Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias bons e até aqueles dias que aos nossos olhos parecem maus. Dias de altos e dias que parecem ser de baixos. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o momento que estejamos a passar, a sua presença é real. A presença de Cristo em nós não depende daquilo que sentimos ou pensamos. Ela é real porque é uma promessa dele. E essa promessa é infalível. E a sua presença supre toda e qualquer necessidade. Com Cristo no barco, nós somos completos e podemos avançar. Que o Senhor anime os nossos corações e que a sua presença encha o nosso ministério, para que por nosso intermédio seus propósitos sejam realizados. Que o Senhor nos abençoe e que a gente avance, que a gente fite os olhos no Senhor e siga adiante para cumprir aquilo para o qual Ele nos tem chamado, onde quer que estejamos. Porque o que importa não é a nossa posição geográfica, mas é a nossa disposição e o nosso comprometimento com esta grande obra para a qual somos chamados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue acalentando os nossos corações, o amor de Deus Pai enchendo nossas vidas e o poder do Espírito Santo fazendo de nós seus instrumentos para a glória do seu nome. Recebam um forte abraço de Angola, em especial da família Afonso. Em nome de Jesus. Chegou aquele momento do até logo, porque nós esperamos, com a graça de Deus, estar de volta aqui no próximo sábado, aí visitando a sua casa. Hoje agradecemos a Deus, como sempre, por mais esta oportunidade que só Ele mesmo pode nos dar. Estamos vivos e louvamos a Deus por isso. Queremos agradecer a presença conosco no nosso programa do pastor Manzaíla Antônio Afonso. Nosso abraço para os nossos irmãos em Angola. Um abraço à minha amiga Rosana, seus filhos. Queremos agradecer também ao presbítero e teólogo Uriel Ferreira de Lima. E vamos aproveitar aqui para dizer que o canal do nosso irmão, ele é criador do projeto Perguntar Não Ofende, que tem 209 mil inscritos e 1000 vídeos. Você tem que aproveitar para assistir também. Queremos agradecer Laura Cristina e Daphne Ferreira por estar aqui cantando conosco. Nós temos aulas aqui durante esse momento, vocês nem sabem, precisa estar presente aqui nesse momento aqui, para vocês verem como é que as meninas ensaiam e cantam aqui conosco. É muita alegria por aqui. E olha só, gente, o Sintonize com Cristo está aí com 113 vídeos. Estamos com 811 inscritos no nosso canal e queremos chegar aos 1000 inscritos, e você está sendo chamado, convocado, não somente para se inscrever, mas também para assistir. Temos temas muito interessantes e você vai aprender muito mais assistindo e participando desse programa de forma mais direta ao se inscrever no nosso canal. A Deus nossa gratidão. A Igreja Presbiteriana Morada da Serra, que está dirigindo esse programa, nós queremos convidar você para amanhã estar na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas e 30 minutos, lá no CPA 2, ao lado das Capelas Pax. Esse é o seu programa Sintonize com Cristo. Eu sou a Naira Emília. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar.
bendito no